Convidando vocês para mais uma aula de geografia. Vamos lá? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Chegou mais alguns. Nós vamos começar agora mais uma aula de geografia. E para a gente começar essa aula, deixa eu colocar aqui na tela a atividade. Sim. Como eu disse para vocês agora há pouco, a nossa atividade ela fala sobre urbanização e problemas sociais. Primeira coisa, pessoal, gostaria de saber se vocês entendem a palavra problema. Sim. 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 Problema é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não. Ruim, tá certo. E vocês entendem o que significa a palavra urbanização? Não. Mas provavelmente quando vocês chegam... Urbanização é a cidade. Isso, exatamente. Quando vocês chegam perto da cidade de Covelândia, por exemplo, eles estão vindo de Quirinópolis, tem escrito assim, perímetro urbano. Como disse o José... Isso. Como disse o José, perímetro urbano, urbanização, refere-se à cidade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, deixa de morar na fazenda e passa a morar na cidade, então há uma necessidade de um aumento na região urbana, ou seja, um aumento no tamanho da cidade. Fala, José. José levantou a mãozinha, mas acho que não é nada, não estou ouvindo ele. Vamos continuando, então, pessoal. Eu posso dar um exemplo aqui? Eu me lembro, pessoal, de um dos pais de vocês, eu não vou falar quem que é, não. Quando ele estudava aqui na escola municipal, ele morava na fazenda. A família dele tinha um trabalho na fazenda. E depois ele mudou-se para o município. Certo? Com o surgimento da usina, né, e as novas oportunidades de emprego, veio essa possibilidade. Eu não vou falar quem é, mas com certeza o pai de vocês comenta essas coisas e você já sabe que seu pai, quando ele era criança e adolescente, ele morou na fazenda e mudou-se para o município. O meu já... Certo? E nesse caso, pessoal, acontece... Fala, José. Essas cidades são quais? Essas cidades? Oi? Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Qual que é a cidade? São Paulo. São Paulo. Então, pessoal, continuando. Quando uma pessoa ela sai da zona rural e vai morar na zona urbana, a gente fala que teve um êxodo rural. Certo? Êxodo rural. Quer dizer que a pessoa saiu da zona rural e foi para a zona urbana. Certo? Só que aí tem um detalhe, pessoal. Um detalhe muito importante. Você acha que se a pessoa sai da zona rural e vai para a zona urbana sem um emprego, isso vai ser bom para ela ou isso pode ser um problema? Pode ser um problema. Pode ser um problema. Porque na zona urbana já começa assim. Às vezes você já tem que pagar o aluguel. Certo? Junto com o aluguel, vem água, vem energia. Luz. Isso, vem o telefone. Aluguel, água, energia, o gás, essas coisas todas, né? Então, não é só o aluguel que a pessoa tem que arcar com a despesa, mas tem uma série de outras coisas. A energia, o gás está quase R$100. Pois é, vocês entendem disso, não entendem? E aí, se a pessoa não tiver um emprego?
Como é que ela vai fazer? Imagina só a situação. Então, pessoal, inclusive eu coloquei essas imagens aqui, foi justamente por isso. Dá uma olhadinha. Vocês podem olhar na tela ou na tarefa de vocês. A impressão está colorida, vocês conseguem enxergar legal. Dá uma olhadinha para mim, antes da gente ler o texto, nessas duas imagens. O que que você vê aqui? Cidade pobre. À esquerda é uma favela, Cidade à pobre. direita uma cidade normal. Quando o Luiz fala favela, o que que vem à mente de vocês? Favela é onde os presos ficam. Não. Não, Esse maluco. Oi? é maluco. Não é bem isso, gente. Não é bem isso. Claro que, por exemplo, quando a gente fala em favela, a gente lembra, sim, de pessoas que cometem crimes, né? Porque, Na favela também tem chefe. infelizmente, nas grandes cidades, os criminosos eles se refugiam nas favelas. Agora, não é exatamente isso. A grande maioria, esmagadora das pessoas que vivem nessas regiões que a gente chama de favela, elas são pessoas de bem, são pessoas honestas, que têm seu trabalho, que cuidam da sua vida. Porém, aqui tem um detalhe. Qual o detalhe, senhor Denauer? O detalhe é que o êxodo rural, quando ele aconteceu e de forma sem controle, os municípios, eles não tinham moradia para todas as pessoas. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, essas pessoas, como não encontravam um local adequado para fixar suas moradias, elas foram criando esses conjuntos habitacionais sem nenhuma infraestrutura, sem água, sem energia, sem esgoto, né, sem o saneamento básico. E essas moradias, num primeiro momento, elas são temporárias. Então, como vocês podem ver, elas têm, às vezes, elas são construídas com lona, né, com madeira, né? E aí, pessoal, cria-se o que hoje a gente conhece como favela, mas que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, eles chamam de comunidade, tá? Por quê? Porque quando você fala favela, isso soa de modo preconceituoso, porque já associa justamente a essa ideia desse problema social que é o tráfico de drogas, né? Mas vocês conseguem ver perfeitamente a diferença que existe em relação ao centro comercial e uma área da periferia da cidade de São Paulo. Vamos olhar aqui no texto. Eu vou ler essa primeira parte. Vimos que o espaço geográfico é muito diverso e que os espaços rurais são diferentes dos espaços urbanos. Aí eu pergunto para vocês, qual a diferença de um espaço rural e um espaço urbano? Uma fazenda outra cidade. Não, mas qual a diferença? O que tem na fazenda que não tem na cidade, o que tem na cidade que não tem na fazenda? Na fazenda não tem prédio, na cidade tem. Na fazenda tem muita árvore, na cidade não tem muita árvore. Agora, detalhe, na cidade tem shopping, né? Na fazenda não tem. Na cidade tem hospital, na fazenda não tem. Certo? Então, existem essas diferenças. Vamos pensar assim, numa grande cidade. Na cidade, tem ar poluído. Na fazenda não tem. Goverlândia tem ar poluído, tio Denauer? Não tem. Pelo menos em boa parte do tempo não tem. Às vezes acontecem as queimadas, né? E as queimadas poluem o ar atmosférico, sim. Mas na grande maioria do tempo o ar de Goverlândia ele é limpo, certo? Agora vamos buscar entender melhor
como são os espaços urbanos e como o conhecimento de sua formação pode nos ajudar a compreender a realidade em que vivemos. Para isso, observe as imagens. Olha bem, pessoal. Govelândia já teve uma região parecida com essa área periférica de São Paulo? Não. Já teve. Só que como vocês são bem jovens, vocês não chegaram a conhecer. Mas os pais de vocês, eu tenho certeza, que conheceram um bairro aqui em Govelândia chamado Vilinha. Inclusive, alguns dos pais de vocês, às vezes, até morou lá, ou passou por lá. Sim. José ia falando e desligou. Fala, José. É uma coisa. A favela é aqueles coisa que é uma casa construída em cima de morro. Também, mas não necessariamente quer dizer exatamente isso. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, as favelas são construídas nos morros, sim. Tá? Aí, pessoal, é o seguinte. Aqui em Govelândia já teve um bairro, inclusive ele tinha um apelido, Vilinha, né? Que ele tinha essa estrutura, porém muito mais organizado, né? Mas as casas eram de placa de muro, de madeira, e não dava condições, e as pessoas não tinham condições de melhorar. O que aconteceu? A prefeitura desapropriou a área e num bairro que tem aqui em Govelândia, eles fizeram as casas e, vamos dizer assim, trocou a casa nesse bairro por a casa anterior. Fez essa troca, tá certo? A ideia, pessoal, geral é essa, nessas regiões. Porém, infelizmente, nem sempre isso é possível, tá? Mas aí o que acontece? Como eu disse para vocês, essas regiões aqui... Fala, José. Eu te mandei uma foto aí de uma favela para você mostrar aí na aula. Pra ver se depois eu vejo, tá? Depois eu vejo. E aí, pessoal, nem sempre essa região, como eu disse para vocês no início, ela tem condições mínimas para que a pessoa viva bem. Às vezes não tem energia, como eu disse, às vezes não tem água tratada, às vezes, e geralmente não tem rede de esgoto. E aí, em alguns casos, o esgoto ele corre no meio da rua. Isso vai atrair rato, barata e insetos em geral. Vocês sabiam que ratos eles transmitem doenças para o ser humano? Sim, sabia. Vocês sabiam que insetos transmitem doenças para o ser humano? Sim. Então, pessoal, essas condições básicas que a gente coloca aí, elas vão interferir, a falta dessas condições básicas vai interferir até mesmo na qualidade de saúde das pessoas. Certo? Por exemplo, vocês conhecem, já ouviram falar do mosquito da dengue, não já? Já. Então, se tem água parada, o que vai acontecer? Vai ter mosquito. Vai ter mosquito da dengue. Se tem mosquito da dengue, vai ter o quê? A doença, né? E a dengue, vocês sabem que ela sofreu várias mutações, não é mais como era há alguns anos atrás. Hoje tem Zika. Então nós vamos virar mutante? Não. Tem a vacina? Não. Tem a vacina contra? Eu disse que o vírus da dengue sofreu mutações. Eu não disse que ser humano vai virar mutante, não. O vírus da dengue sofreu mutações. Ele modificou. Aí, além da dengue, existe mutante? Zika e chikungunya. Tá? Existe mutante? Não, meu filho, só existe mutante nos filmes. Nos filmes existe. Na realidade, não. Tá? Continuando, pessoal. Com base nessa observação, você acha que os bairros ou áreas da cidade são iguais? E aí, pessoal? Os bairros da cidade são iguais? Não. Quais diferenças existem entre esses lugares?
Agora tá a pergunta. Hã? Esses lugares são desvalorizados pela sociedade, que só se focam em um e não no outro. Exatamente isso. Se você pega uma área da região periférica, essa área é desvalorizada em todos os sentidos. Quando eu mostrei para vocês aqui, vocês já pensaram nos criminosos. Isso é uma forma de desvalorização. Inclusive, isso é normal pensar assim, que todas as pessoas que moram nessa região periférica são criminosas, mas não são. Então, tem uma pequena porcentagem de pessoas que às vezes estão ali e que cometem crimes. Mas a grande massa, a grande maioria das pessoas são pessoas de bem, são pessoas que trabalham, são pessoas que lutam para pagar suas contas em dia, tá certo? E quando a gente pensa nessa região aqui do Centro Comercial de São Paulo, aí você pensa só em gente boa. Nossa, pessoas boas, pessoas que têm dinheiro. Não. E, na verdade, não é assim, tá? Na verdade, não é assim. Pode falar. Não é desse jeito. Exatamente. Lá tem pessoas boas, lá tem pessoas ruins. Sim, exatamente isso. Então, pessoal, existem diferenças sociais e econômicas, tá? Claro que as pessoas que estão no centro comercial são pessoas que têm mais dinheiro, isso é fato. As pessoas que estão na periferia são pessoas que têm menos dinheiro, outro fato. As pessoas que estão no centro comercial têm até certo ponto uma qualidade de vida melhor. Porém, quando a gente fala em caráter, aí já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Porque o caráter está associado com a educação que a pessoa recebe em casa. Mas não quer dizer que é só isso. São as escolhas pessoais de cada um de nós, né? Olha bem, pessoal. Os elementos que fazem as regiões urbanas serem heterogêneas. Tio Adenauer, o que é heterogêneas? Heterogêneas é diferente, tá? Vou até ler de novo usando a palavra diferente. Os elementos que fazem as paisagens urbanas serem diferentes são numerosos e englobam tanto fatores históricos como fatores geográficos e econômicos. Então, são 3 fatores que promovem essa diferença, tá? Os fatores geográficos, fatores sociais e econômicos e os fatores históricos. E a gente precisa entender isso. Às vezes vocês não vão entender num primeiro momento, mas ao longo das aulas, ao longo da vida de vocês, vocês compreendem isso. Tá? E aí você vai compreender, né, que nós precisamos olhar para a sociedade num todo com um olhar mais maduro. Tá? Tio Adenauer, tem como uma pessoa que hoje vive na periferia, amanhã está no centro comercial? Sim. Isso se chama ascensão social. Vocês sabem o que pode promover uma ascensão social? Bem-vindo ao Brasil. Alguém está falando, mas está falando de longe, não estou ouvindo. Não. Vocês sabem o que pode acontecer para promover uma ascensão social na vida de uma pessoa? Por exemplo, o Neymar, ele era rico ou pobre? O que o Neymar tem que ele virou uma pessoa tão rica? Hein? Jogando do futebol. Ele é um atleta, né? Um atleta reconhecido. Tem um outro atleta reconhecido, eu acho que eu já até comentei sobre ele aqui. O nome dele é Cristiano Ronaldo. Vocês conhecem o Cristiano Ronaldo, não conhece? Óbvio. Conhece. Tem 2 Cristiano Ronaldo conhecidos. O nosso aqui e aquele jogador português, né? E o Cristiano Ronaldo, não sei se vocês sabem, mas ele era uma pessoa pobre. O Neymar cai, cara. E aí, pessoal, o Cristiano Ronaldo também pelo esporte,
ele teve essa ascensão social. Então, por exemplo, o esporte promove a ascensão social. O que que é? Sair de um nível financeiro para outro bem superior? Promove. Só isso, tio Adenauer? Não. Quê? Não. A única coisa que promove a ascensão social é o esporte? Não. O estudo Não. promove a ascensão social? Sim. Sim. Por exemplo, tem pessoas que às vezes têm uma vida difícil, que já morou até mesmo numa região como essa periferia aqui de São Paulo. E aí ela estuda, ela se esforça. Daí a pouco ela está ganhando, ela faz uma faculdade. Daí a pouco ela está ganhando 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Eu fui professor de um ex-gerente, do filho de um ex-gerente da usina. Ele me contou que o pai dele começou cortando cana. Aí fez uma faculdade, foi promovido e chegou a ser gerente. Isso é o quê? Ascensão social. É subir socialmente. É melhorar a qualidade de vida. Então, estudar é uma coisa muito importante. Nunca se esqueçam disso. Tá? Então, pessoal, fator geográfico. Eu não me lembro, mas eu acho que foi o José, que falou assim, que essa região periférica, geralmente, ela está nos morros. Foi você, José? Foi. Foi, José? Então, isso é um fator geográfico. Tá certo? Então, quando as pessoas, por exemplo, no Rio de Janeiro, elas veem um morro, elas já pensam assim, opa, ali tem o quê? Uma favela. Por quê? Porque é um fator geográfico. Mas é só o fator geográfico que mostra essa diferença que existe entre as regiões ou áreas de uma cidade? Não. Tem os fatores sociais e econômicos. Você sabe que quem mora aqui no centro comercial, ou quem trabalha aqui, a condição financeira dele é muito maior do que quem está aqui na periferia. Tá certo? E tem os fatores históricos, né? Que nós vamos conhecer agora. Porque o fato das pessoas estarem no centro comercial ou estarem na periferia, pessoal, tem uma história, tem um motivo. Com certeza, todos gostariam de estar lá no centro comercial. De estar na melhor área da cidade. Certo? Aí, pessoal, eu gostaria que vocês lessem aqui para nós. Cristiano Ronaldo, lê esse trechinho que eu destaquei aqui. Tá. Um bairro de um bairro que trata 10. Ok. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Vocês conhecem um bairro ali em Quirinópolis chamado Bairro Pecuária? Não. Não. Lá nesse bairro, ele fica perto da parte de exposição agropecuária de Quirinópolis. Lá nesse bairro, tem ruas bem estreitinhas, cabe só um carro. Isso aí é um fator histórico. Por quê? Porque é muito antigo. Antigamente, pessoal, quando um bairro ele era criado, tem uma conversa paralela que está me incomodando, gente. Tá no quarto segura, não? Eu estou ouvindo Já tá lá barulho em da cima, conversa. né? E eu tenho uma dificuldade de falar quando tem muito barulho. Mas, voltando à questão, tem esse bairro em Quirinópolis.
as ruas são estreitas. Por quê? Porque antigamente, quando uma cidade, um bairro, um setor, ele era criado, as pessoas pensavam que a única coisa que ia passar lá era uma carroça. Tia Noé! Espera um minutinho, José. A única coisa que ia passar lá era uma carroça. É para circular esse negócio aí? Não. Então, quando a rua ia ser construída, a pessoa pensava em ter uma rua larga. Sim ou não? Não. Por quê? Porque, aparentemente, não ia ter necessidade. Então, as ruas elas eram bem estreitas. E, nesse caso, hoje, nesse setor lá em Quirinópolis, só dá para passar um carro. Por quê? Porque era o espaço de uma carroça. Com certeza, vocês já foram em regiões... Passava muita moto. Oi? Com que estreito dá para passar moto, esquerda. Sim, dá. Dá para passar carro, dá para passar moto, dá para passar bicicleta. Mas dá para passar 2 carros de uma vez? Não. Não. As ruas de Govelândia, dá para passar 3 carros de uma vez? Dá para passar. Se tiver um carro estacionado do lado direito e um do lado esquerdo, ainda dá para passar um no meio. As ruas são mais largas. Tá? Aí, pessoal, é o seguinte, prestem atenção. Com certeza vocês já foram a Quirinópolis, lá naquela região que tem os bancos, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, a Lojas Marx. Sim ou não? Sim. Quando você anda ali, naquele setor, a rua, ela é igual no resto da cidade? Não. A rua é diferente. Você tem ali uma avenida, tá certo? Que é uma rua que permite as pessoas irem de um lado e voltar do outro. Tá certo? Aquilo ali já mostra um outro aspecto, um outro tempo, tá? Uma outra ideia de mais organização. Porque pensaram assim, não, aqui vai ser a região da cidade que vai ter um fluxo muito grande, porque tem banco, né? Tem banco, não. Lá tem a Caixa Econômica Federal, lá tem o Itaú, lá tem o Banco do Brasil, e ainda tem lotéricas, e ainda tinha antigamente o Bamerindos, que ele fechou a sua agência ali em Quirinópolis, tá? Então, o fator histórico, pessoal, ele influencia, né, nas diferenças que existem entre as regiões de uma cidade. Fala, José. O que é esse negócio que você falou por último? Como assim? Que fechou em Quirinópolis? O que é isso? É um banco chamado Bamerindos, ele fechou. É antigo, não tem mais. Bruna, lê esse trechinho aqui para mim. Que esse trecho que eu destaquei. Um fator geográfico importante para diferença das áreas urbanas de uma cidade pode ser o relevo. Um bairro localizado em área de morro apresentada aspecto e organização diferente de um bairro localizado em área plana. Foi justamente isso que o José falou, né? Que a região, né, de periferia, na nossa imagem, ela é geralmente associada aos morros, né? Enquanto que o centro comercial é uma região plana. Então, a forma de relevo também influencia na diferenciação das áreas ou dos bairros de uma cidade. Cristiano Ronaldo leu, Bruna leu. José, lê para nós, José. Esse trechinho que eu destaquei aí na imagem. Cadê o José?
Maria Eduarda Ferreira, lê para nós. José, parece também disponível agora. Os fatores sociais Pode ler, Maria Eduarda. e econômicos de determinadas áreas também são responsáveis por formar e diferenciar as paisagens de cidades. Isso. Pessoal, dá para identificar quando um bairro é de pessoas ricas? Não. Sim. Sim. O que a gente vê no bairro ou numa casa e fala, não, ali mora uma pessoa rica? As casas chiques, as casas grandes. Tamanho das casas, por exemplo, né? Isso. Shopping. Isso. A presença do shopping no bairro, né? Você chega lá em Rio Verde, no Buriti Shopping, a região do Buriti Shopping, você vê que as pessoas que moram ali são pessoas que são realmente milionárias, né? Os condomínios. Condomínio fechado. Então, como disse o Cristiano Ronaldo aí, condomínio fechado. Ele deixa bem claro que as pessoas que moram ali têm ótimas condições financeiras. Quem mora na região de um shopping, também fica muito claro que as pessoas que moram ali têm ótimas condições financeiras. Então, pessoal, os fatores econômicos, eles deixam bem evidente a diferença entre uma região da cidade e a outra, tá? Mesmo porque num desses bairros, se você pensar, não, vou comprar um lote. Tem bairro aí, gente, no Brasil, que um lote vale 2 milhões de reais. Somente o lote. A coisa é bem complicada, né? Continuando aqui, pessoal. Olha bem. Além disso, as cidades estão em constante mudança. Pessoas, indústrias, mercadorias e estabelecimentos comerciais chegam e partem com frequência. Esses movimentos também influenciam o aumento e a diminuição das desigualdades existentes em uma área urbana. O processo de formação desigual das cidades é um fenômeno bastante complexo e os fatores que contribuem para a sua intensificação não atuam de maneira isolada. Ao contrário, ocorrem quase ao mesmo tempo, tendo reflexo que geram mais diferenciações. O resultado é a cidade como nós a conhecemos. Inclusive, pessoal, eu coloquei essa imagem aqui, tá? Que ela mostra uma diferença entre regiões da cidade. Se você olhar na parte de baixo aqui, e olha que está pertinho uma da outra, tá? Pertinho, uma do lado da outra. Mas se você olhar, você vai ver que aqui você tem uma região de favela, e aqui do lado, né, A cidade. acima, você tem prédios, você tem construções que valem muito dinheiro. Fala, José. Quando for para ler, tia Daniel, manda eu ler. Certo. Então, pessoal, essa desigualdade, ela se acentua, ela fica mais visível, né, nas grandes cidades. Justamente por quê? Porque nas grandes cidades, os valores são muito diferentes. Tá? Nos grandes centros urbanos, a diferença é muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Brasília, está bem pertinho da gente. Se uma pessoa ganha em Brasília 10 mil reais, ela tem uma realidade de vida. Se ela ganhar 10 mil reais em Govelândia, ela vai ter a mesma qualidade de vida que ela teria lá em Brasília? Não é a mesma. Por quê? Porque lá em Brasília, 10 mil reais, ela vai pagar um aluguel, às vezes esse aluguel vai chegar aí a 3 mil reais.
Vocês estão entendendo? Aqui em Govelândia, vamos supor que você vai alugar uma casa bem bacana. Eu vou pôr um número aqui. Eu não sei se é exatamente isso. Mas vamos pôr R$1.000 de aluguel. R$3.000 em Brasília é mole você achar. É fácil. Agora, aqui em Govelândia, não existe uma casa que se aluga por 3 mil. Porque aqui é tudo pobre. Então, pensa assim. Se você ganha R$5.000 aqui em Govelândia, você tem uma qualidade de vida. Se você ganha 5 mil lá em Brasília, é outra história, bem mais complicada. Certo? Então, nas grandes cidades, a diferença na qualidade de vida das pessoas é muito mais acentuada por causa dessas questões. Geralmente, não é fácil você comprar um lote, fazer uma casa, porque os valores são muito altos. Tá? Aqui em Govelândia, às vezes você consegue comprar um lote por R$10.000 para fazer uma casa. Numa cidade igual Brasília, por exemplo, São Paulo, R$10.000 não daria a entrada do lote. Vocês estão entendendo essa diferença? Sim. Então, viver em um grande centro tem lá seus problemas. Tá? O José vai